eu disse a vocês, dentro da estrutura eu posso ter diversos outros grupos funcionais, mas eu tendo a presença do anel aromático ligado a um anel heterocíclico, tendo a presença do nitrogênio ali naquele composto, eu vou ter sempre uma substância também alcalina. Posso ter outras substâncias, tá certo? Mas aí a gente está analisando agora e aprendendo a identificar estruturalmente quando é que eu tenho a presença de um fármaco alcaloide, tá certo? Então, não interfere em nada, né? Além do alcaloide, eu vou ter outros compostos nessa estrutura, tá certo? É, professor. Vou dar só uma voltadinha aqui, porque eu não estava gravando, mas eu falo bem rápido, né? Porque vai que não tem alguém assistindo a aula e vai precisar, tá bom? Então, farmacologia dos alcaloides. Alcaloides são substâncias alcalinas, e uma das grandes características desses fármacos alcalinos é a característica básica, né? O pH básico. Por isso, eles recebem esse nome, tá bom? Então, já respondendo essa pergunta, por que recebem esse nome? Porque são substâncias alcalinas. Substâncias alcalinas, uma das grandes características é ter o pH básico, né? Como eu já falei para vocês, eles são derivados principalmente de plantas, em sua grande maioria, de fungos e animais. Com relação à origem, né? Pode ser de origem animal, de origem vegetal ou de origem sintética, como eu já disse para vocês. Existem fármacos alcaloides que são produzidos em laboratórios, mas em sua grande maioria eles são encontrados nas plantas, principalmente as que fazem parte da família das angiospermas, tá certo? São derivados também de fungos e animais. O nome alcaloide significa semelhantes aos álcalis, e esse nome foi dado para esses compostos porque álcali significa base, e as aminas têm esse caráter básico ou alcalino, tá certo? Então, grande parte dos alcaloides, eles vão estar também associados com uma aminas, né? Justamente por quê? Porque elas têm essas características de serem substâncias básicas. Então, são aminas cíclicas, né, que pertencem ao grupo dos nitrogenados orgânicos, como eu já falei para vocês, vai ter o anel aromático ligado a um anel heterocíclico, que na presença desse anel heterocíclico, eu tenho que ter um nitrogênio, tá certo? Possuem anéis heterocíclicos contendo nitrogênio, e recebem esse nome porque tem o caráter básico, ou seja, o pH é básico. E são substâncias naturais. Podem ser substâncias sintéticas também, Sim. pode, certo? Mas em sua grande maioria são substâncias de origem natural. São substâncias nitrogenadas, como eu já falei para vocês. Por quê? Porque eu vou ter que ter a presença de um anel aromático ligado a um anel heterocíclico, tendo a presença do nitrogênio. Então, por isso que são chamadas de substâncias nitrogenadas. Exemplos, né, a gente já está adiantando, de alcaloides. Nós vamos ter a nicotina, a morfina, a cocaína, né? Só que alguns não têm utilização farmacêutica, utilização terapêutica, tá certo? São apenas, a gente vai ver que outra grande característica desses fármacos é causarem dependência, tá certo? Então, por isso que eles só vão poder ser prescritos e dispensados também com a presença da prescrição médica. E temos a cocaína, né, que nós sabemos que é uma droga ilícita, tá bom? Mas que também é derivada de substâncias alcalinas, de substâncias naturais. O grande problema é a quantidade, né, como vocês sabem, né, que as pessoas usam de forma irracional e ela se torna uma droga, né? Mas existem alguns alcaloides que foram e são estudados com características terapêuticas e outros ainda não têm esses estudos comprovados cientificamente, tá bom? A nicotina, a gente sabe, né, que é presente no cigarro, né? A morfina é muito utilizada para a questão de pacientes que sofrem com dores, né? A questão de morfina, a codeína. Aí a gente vai até falar quais os tipos de tratamento que utilizam algumas desses fármacos. Então, um grande hormônio, né? Que é responsável pela sensação de bem-estar. Ele também é um exemplo de amina cíclica. Oi, Aceita aí, Lara, por favor. agora. Aceitei. Então,
A serotonina, né, que é responsável pela sensação de bem-estar, ela também é um exemplo de aminas cíclicas, né, que é muito encontrada em abundância no nosso cérebro. Então, aí, ó, na fórmula estrutural, né, da serotonina, a gente vai ver que existe um anel heterocíclico ligado a um anel heterocíclico não, um anel aromático ligado a um anel heterocíclico, que nesse anel heterocíclico eu tenho a presença de nitrogênio. Repetindo, eu posso ter outros grupos funcionais, mas a característica dos alcaloides, a principal característica com relação à estrutura, característica estrutural é essa, tá bom? São responsáveis, né, grande parte dos alcaloides, eles apresentam sabor amargo, né, por conta que eles são derivados de muitas plantas. E essas plantas também são caracterizadas pela presença desse sabor amargo, né, são presentes no nosso cotidiano e um grande problema, uma grande preocupação, tanto dos cientistas como dos farmacêuticos, da indústria farmacêutica, é a utilização desses fármacos de forma irracional, porque eles causam dependência, né? Dois nós já citamos aí que causam dependência, a nicotina e a cocaína. Questão de morfina, também tem pacientes que ficam dependentes, né, quando começam a utilizar codeína, né? Então, coloca na cabeça que a dor, né, claro, tirando em pacientes em situações terminais, que realmente só alivia a dor quando faz uso desses fármacos, mas tem alguns que também eles ficam dependentes e acreditam que a dor, ela realmente só é cessada, só é sanada após a utilização desses fármacos. Então, os alcaloides possuem estruturas muito complexas, né, que permitem ser usos em medicamentos. Então, eu posso ter lá, com relação à estrutura molecular, apenas o anel aromático e o anel heterocíclico, e eu posso ter a presença de diversos grupos funcionais, como eu já citei para vocês. Posso ter éter, posso ter éster, posso ter um álcool, posso ter uma cetona, um ácido carboxílico, tá certo? Então, tendo o que caracteriza um alcaloide, eu posso ter diversos outros grupos funcionais. Então, podem causar dependência, não é só psíquica, não, viu? Não é só psicológica, não. Dependência física também, sendo permitido o uso somente com a apresentação da receita médica. Então, eles normalmente... Oi. A presença de uma outra função nessa cadeia heterocíclica, sei lá, se for um ácido carboxílico, ou se for um éster ou um éter, ele modifica a ação, a função do medicamento? Modifica. Certo. A gente vai ver que cada tipo de medicamento, ele tem uma estrutura molecular própria para ele. Então, na medida que eu acrescento ou que eu retiro grupos funcionais, eu estou acrescentando ou retirando princípios ativos do medicamento. Entendi. Tá bom? Então, eles normalmente atuam como estimulantes do sistema nervoso central e autônomo. Então, por que é que às vezes a gente vê lá na estrutura outros grupos funcionais? Justamente por isso, porque como eu já falei para vocês quando nós estudamos lá a questão de interações medicamentosas, os grandes medicamentos, né, a indústria farmacêutica, ela vem investindo muito em medicamentos com interação, né, que são benéficas para nós, para os pacientes, justamente por isso. Então, dificilmente eu vou encontrar um medicamento que tenha apenas um princípio ativo. Então, eles são associados com outras substâncias. Então, na medida que eu associo outras substâncias, eu acrescento outras estruturas moleculares, tá bom? Então, eles normalmente atuam como estimulantes do sistema nervoso central e autônomo. Por isso que depois dessa aula de farmacologia dos alcaloides, aí já está gravada a aula para vocês de farmacologia dos fármacos que atuam no sistema nervoso central, que é justamente para a gente falar sobre esses fármacos que são utilizados como psicotrópicos para controle de ansiedade, tá certo? Então, nossa aula de hoje, ela é bem uma complementando a outra, se vocês forem analisar, eu gosto de colocar aulas que realmente uma complementa a outra, para que, como já é muito conteúdo, já são muitos termos novos, para que vocês consigam, de certa forma, se situar até um pouco melhor. Gostaram? Estão gostando das aulas? Estão conseguindo entender e pegar direitinho? Com certeza sim. Sim, professora. Gostaram da palestra, como é importante? Eu trouxe aquela palestra para vocês entenderem, né? Desde as primeiras opções. Ali é uma professora doutora, inclusive foi minha professora, né, na graduação, foi minha professora
na pós-graduação, hoje ela ensina no curso de medicina da UFCG, então por isso que eu trouxe para que vocês entendam que todos esses fármacos que estão sendo utilizados e que vocês saibam também repassar para as pessoas que eles são fármacos de escolha, tá certo? Falando sobre a aula passada, como é gravada, eu gosto de fazer essa recapitulação para vocês. E o que nós temos de prevenção é apenas a questão de controle de vitaminas e a vacina, que agora a gente está vendo que está sendo investido de certa forma mais rápido para tentar chegar para todos nós. Mas viram que o uso irracional ele pode causar danos enormes para o nosso organismo, né, e para as pessoas. Então, bora voltar, que se eu for no final a gente vai e fala de lá. Oi. A senhora falou que no mercado hoje está se usando muito os medicamentos com interação, certo? Isso também ajuda para ter para um remédio ser feito de uma forma até mais barata, porque assim, a senhora falou que existem as interações que potencializam tal ação que você quer. Uhum. Então, se eu estou usando substância X para fazer remédio X, para alcançar o que eu quero, eu tinha que usar 3X. Mas se eu usar X mais Y, que é mais barato, eu vou ter esse resultado. Então, isso é usado para forma de... Sim, com certeza. Por exemplo, com certeza, alguns fármacos que antes eram prescritos de forma individualizada, de tanto ser prescrito os dois, tomar esse com esse, a indústria farmacêutica começou, um exemplo, sulfametoxazol mais trimetoprima, certo? Então, foram associados justamente para baratear e para ajudar as pessoas, essa questão de pessoas que não tomam medicamento, têm dificuldade para tomar em horários corretos, entendeu? Já é uma maneira de ajudar, de baratear também os custos, tá bom? Então, tudo isso é para fazer com que os beneficiados sejam principalmente os pacientes, as pessoas, os usuários, tá bom? Existe sim. Quem foi que perguntou? Pedro Ítalo. Pedro? Isso. Ei, Pedro, é tu naquela propaganda da Unifis? Isso sou eu. Tá vendo como eu tô boa de, ó? Já vi que é. Eu digo, essa cara aqui eu já vi. É conhecido. É mais pra ir da faculdade. É o garoto propaganda. Ai, olha, diferente dos igual, cara. É rústico, pô. É rústico, não é feio, não. É rústico. Então, bora lá. Tem sim, viu, Pedro Ítalo? Isso é uma das características também que fez com que ocorresse essa associação. Além da potencialização, a questão de baratear o custo dos medicamentos. Tá bom? Então, as principais ações terapêuticas, esses alcaloides são utilizados com ações anestésicas, analgésicas, neurodepressoras, psicoestimulantes, efeitos cancerígenos e antitumorais. A gente vai ver que existem alcaloides que são utilizados exclusivamente para tratamento de pacientes com câncer, né, para tratamento de pacientes com depressão, tá certo? Então, eles são utilizados com todas essas ações terapêuticas, anestésica, analgésica, neurodepressoras, psicoestimulantes, efeitos cancerígenos e antitumorais. Então, os alcaloides, eles podem estar localizados, né, nas plantas, nas folhas, sementes, caules e raízes. Quem me responde agora, uma das grandes características dos alcaloides nas plantas é a presença de quê? Eu já falei na aula de hoje. Do sabor, o quê? Amargo. Amargo, tá certo? Então, lembre que esses fármacos, eles são caracterizados, muitos deles, por terem esse sabor amargo. Aí entra a tecnologia farmacêutica, que é justamente para tentar mascarar esse sabor e fazer com que as pessoas possam absorver, né, esses princípios ativos de uma forma mais aceitável. Então, isso é uma das grandes características da tecnologia farmacêutica, que é outra disciplina que vocês vão ver lá na frente, lá no 7º período. Quanto à classificação, né, eu já até adiantei para vocês, eles podem ser divididos em relação à origem, né, que eu já disse que pode ser de origem natural, vegetal ou também de origem sintética,
com relação à estrutura química, né, que eu até já mostrei para vocês, e quanto à atividade biológica. Com relação à origem, né, os fármacos alcaloides, eles podem ser de origem sintética, vegetal ou animal. Nas plantas, os alcaloides, eles têm função da defesa contra insetos e animais predadores, que são também chamados de parasitas. Então, isso é uma grande característica dos alcaloides, tá certo? Nas plantas, eles também têm essa função de defender, né, essas plantas contra insetos e os animais predadores, né? E tem um grande e importante papel na regulação do crescimento da planta. São responsáveis, repetindo mais uma vez, pelo gosto amargo, né, de folhas e flores de algumas plantas. Isso é uma das grandes características, tá bom? Outra característica importante é essa função dos alcaloides de proteger as plantas contra insetos e predadores. Em relação à estrutura química, eles podem ser divididos em alcaloides verdadeiros, que são os que possuem um anel heterocíclico com um átomo de nitrogênio, que eu já mostrei para vocês, e protoalcaloides, né, onde o átomo de nitrogênio ele não está presente no anel heterocíclico, ele vai estar presente, né, na estrutura molecular. Então, esses protoalcaloides, o que é que eu vou ter? Eu vou ter lá um anel aromático, o anel heterocíclico, e o nitrogênio ele não vai estar dentro desse anel heterocíclico, né? Ele vai estar apenas na estrutura molecular, mas eu vou ter que ter a presença desse nitrogênio. Então, esses aí são os chamados de protoalcaloides. Os alcaloides verdadeiros são aqueles que eu já mostrei para vocês. Eu tenho lá, ligadinho, o anel aromático com o anel heterocíclico contendo o átomo de nitrogênio. O que caracteriza um anel aromático, que eu já disse na aula de hoje, é a presença de quê? Ligações duplas alternadas. Ligações duplas alternadas, que no caso eles vão ter que ter quantas ligações duplas? 3. 3, tá certo? Então, isso é o que caracteriza. Quando vocês baterem o olho e que vê, aí quando ele não tem as ligações, geralmente ele tem aquele círculozinho dentro, que é mostrando que ali tem as ligações alternadas, tá bom? Não esqueçam nunca mais, viu? Da química orgânica. Já apagaram a 1 e a 2? Já sim. Pois não pode esquecer, tem que saber conhecer os grupos funcionais. Quanto à sua atividade, os alcaloides podem atuar de diversas formas, podendo ser classificados como agentes colinérgicos, né? O que são esses alcaloides que têm essa característica de agentes colinérgicos? Possui ação similar aos alcaloides, né? Ao efeito da acetilcolina, tá certo? Um exemplo de alcaloide que tem essa função de agentes colinérgicos é a fisostigmina, tá bom? Então, existe uma enzima que é chamada de acetilcolinesterase, que ela vai promover a hidrólise da acetilcolina. O que é hidrólise? Quebra através da água. Quebra. Chegou gente aí. Deixa eu ir lá, aceitar. O Willam é da turma de vocês? Ele paga a cadeira com vocês? Não, nunca Ele pagava vi algumas disciplinas com a gente. Agora, eu não sei se essa ele paga com a gente. Uhum. Porque eu vi o nome na turma, mas eu nunca vejo ele aqui nas aulas. Desconheço. Então, bora lá. A acetilcolinesterase, né, vai ser a enzima que promove a hidrólise e a quebra da acetilcolina. E, através desse mecanismo, há uma diminuição da concentração e, consequentemente, da ação da acetilcolina. Se eu diminuo a concentração dessa substância no sangue, no organismo, provavelmente eu também vou estar diminuindo a ação, né, dessa substância. Então, fármacos que atuam de forma a inibir a ação dessa enzima são conhecidos como anticolinesterase. De qual enzima? Da acetilcolinesterase. Lembre que os nomes são bem parecidos. Fármacos que atuam inibindo a acetilcolinesterase são conhecidos como anticolinesterásicos ou anticolinérgicos, tá bom? Existem também os agentes anticolinérgicos, que são aqueles que bloqueiam a ação da acetilcolina. Exemplos de fármacos com ação
fármacos alcaloides com ação de agentes anticolinérgicos, sulfato de atropina, escopolamina e bromidrato de escopolamina, tá certo? Então, esses fármacos vão bloquear a ação da acetilcolina. Existem fármacos também com ação de agentes antimaláricos, né, que são aqueles alcaloides derivados da quina, né, que fazem parte desse grupo de fármacos, o carbonato de quinina, a quinina e seus sais, tá certo? Então, eles são presentes, são extraídos da casca da quina e podem causar um efeito adverso, né, que é uma reação conhecida como cinchonismo, né, que envolve um zumbido no ouvido e alteração da audição. Além dessa reação, né, desse efeito adverso, ela pode apresentar também nas pessoas a presença de náuseas, né, vontade de provocar, tá certo? De vomitar. Existem aqueles também alcaloides que são conhecidos como agentes antineoplásicos, né, que são utilizados no tratamento do câncer, né, são alcaloides derivados da vinca. Um exemplo, vinblastina, né, que é muito utilizada para o tratamento de câncer nos testículos e da doença de Hodgkin, né, e o sulfato de vincristina. Esses são muito comercializados. Tanto o sulfato de vinblastina como o sulfato de vincristina, né, são exemplos de fármacos antineoplásicos. O sulfato de vincristina, ele é utilizado no tratamento de leucemia aguda e neoplasmas infantis. Tudo isso é com relação à estrutura o quê? Nós falamos com relação à origem, né, que os fármacos podem ser de origem animal, vegetal ou sintética. Com relação à estrutura química, eles podem ser conhecidos como alcaloides verdadeiros ou protoalcaloides. E com relação à sua atividade, eles podem ser classificados como agentes colinérgicos, agentes anticolinérgicos, agentes antimaláricos, agentes antineoplásicos, tá certo? Então, no homem, né, os alcaloides podem causar uma grande dependência química, física e psíquica, tá certo? Apresentam uma grande atividade farmacológica e também uma grande toxicidade. Por isso, tem que ter cuidado com a questão da dosagem, para não levar um paciente a uma dependência para o resto da vida. Então, os principais, né, alcaloides comercializados, os mais encontrados, né, nas farmácias, nas drogarias, nas farmácias de manipulação, nas farmácias hospitalares, eles têm um sufixo terminado em ina. Exemplo, a nicotina, cafeína, morfina, cocaína, papaverina, codeína, pilocarpina, papaína e a heroína. Então, todos são exemplos de alcaloides. Com relação à nicotina, né? É um alcaloide encontrado nas plantas de tabaco, usadas para produzir fumo, sendo, portanto, produzido também na queima do cigarro. É o principal responsável pela dependência que o fumante sente e pela sensação de abstinência quando este para de fumar. Então, é a nicotina, é o alcaloide que está presente lá no cigarro, no fumo, que é um dos grandes responsáveis pela dependência dos fumantes. Então, aqui, com relação à estrutura molecular, ó, a gente vai ter, né, o anel heterocíclico e o anel aromático. Codeína, elas são de origens vegetais, né, derivadas do ópio. Existe uma classe farmacológica que é chamada só de opioides, né, que são fármacos derivados do ópio, nós até já falamos sobre eles. Tem uma grande característica, né, por ser entorpecente e causa grande dependência nas pessoas que fazem uso. Cafeína é um alcaloide bastante conhecido, pois está presente no café, né, no chamate e várias outras bebidas. Tá aí a fórmula estrutural. A morfina, né, sua fonte natural é a flor da papoula, seu nome é derivado de Morfeu, o deus grego do sono, porque ela é usada como medicamento para induzir o sono e como analgésico para aliviar dores intensas, tá certo? Então, aí é a planta, né, que é a flor, a papoula, de onde ela é extraída.
A cocaína é extraída das folhas, né, da Erythrocrylon, esses nomes científicos eu sou péssima de nome científico. Coca, planta encontrada exclusivamente na América do Sul, combate a fome e o cansaço, né? Por isso que algumas pessoas que utilizam não sentem essa vontade de comer normalmente que nós temos. Infelizmente, tornou-se uma droga que tem degradado a saúde e tirado a vida de inúmeras pessoas no mundo. E essa situação piorou muito mais com a introdução do crack, né, que é obtido pela adição de bicarbonato de sódio à pasta de coca, né, que é a cocaína, e da merla, que é a mistura da pasta de cocaína com vários agentes químicos, como ácido sulfúrico, querosene e cal virgem, né? A gente está vendo aí pessoas que são usuários também apresentam, né, problemas hepáticos e uma certa resistência a sedativos. Está aí também de onde é extraída e a fórmula estrutural. A serotonina, nós já falamos, né, que é responsável pela nossa sensação de bom humor. O triptofano, que é responsável pela produção de proteínas, né? As proteínas são muito importantes no nosso organismo, também estão associados ao nosso bem-estar e é uma droga de origem natural. Eu coloquei só as fórmulas, né, para que vocês possam analisar que existe a presença do anel aromático com o anel heterocíclico com nitrogênio. Então, aqui eu só coloquei também, mais uma vez, mostrando, né, exemplos de fármacos, de substâncias alcaloides, nicotina, cafeína e cocaína. Algumas não são utilizadas ainda como terapia, né, como terapêutica, como indicação para tratamentos. São usadas apenas por pessoas que se tornaram dependentes dessas drogas. Mas outras são muito utilizadas, né? Existem diversos fármacos, a gente vai ver aí alguns que estão no mercado, que são derivados e que são produzidos com princípios ativos associados de alcaloides. Então, nas drogarias, né, os alcaloides possuem estruturas complexas que permitem seus usos em medicamentos. Eles normalmente atuam como estimulantes do sistema nervoso central, no entanto, podem causar dependência, sendo permitido o seu uso somente com a apresentação de prescrição médica. Então, a gente vai encontrar nas drogarias o Nicotin, né, dos adesivos para pessoas que estão tentando deixar de fumar. Doluron, né, que é paracetamol mais codeína. Professor, eu acho que a senhora desligou o microfone de alguém, estão pedindo para ativar. Era o de Maurílio, porque ele estava no trânsito, só foi o dele. Deixa eu ir lá. Mas o meu tá normal aqui. Só foi o teu. Quem é que tá pedindo? Quem é, Humberto, que tá pedindo? Só pediram aqui, eu vi aqui na tela. Aqui. Mostrou o nome, olha, quer falar, liga o microfone. Cadê? Não, Beto, é porque tu fez um barulho aí quando ele capta um barulho aí que você fez, você falou, você bateu, que o microfone tá fechado, que capta, aí ele fala assim, você está falando alguma coisa, liga o microfone, entendeu? Como se você estivesse falando e você ligar. Como se Às vezes o fosse. seu computador. Diga ele que é como se fosse a Siri. Isso, né? É a Alexa. Ei, Humberto, o que a Alexa mandar não pode fazer tudo, não, viu? Deus me livre, hein? Valeu, velho. Vou voltar lá. Então, nós temos o Doluron, né, que é a associação de paracetamol mais codeína. Nós temos a vinblastina e a vincristina, que eu acabei de falar para vocês, né, que são muito utilizadas para tratamentos de câncer e para tratamentos de... A vinblastina, muito utilizada para tratamentos de câncer de próstata, né? E a vincristina, muito utilizada para... Quem lembra? Eu esqueci. Quem lembra? Deixa eu voltar.
Tratamento de leucemia de neoplasmas. Muito utilizado no tratamento de leucemia, principalmente em hospitais. Tá certo? Então, são injetáveis. Nós temos o Metergin, tá certo? Talagem, Reminil e outros diversos fármacos que existem tanto nas drogarias, nas farmácias de manipulação, eles ainda podem ser associados com outros alcaloides e nas farmácias hospitalares. Alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Alguma pergunta? Sim ou não? Por mim tá tranquilo. Entenderam direitinho o que é a farmacologia dos alcaloides, onde eles são utilizados, qual a importância desses fármacos. Tem que ter cuidado com a questão da indicação, né, desses fármacos, porque eles causam dependência, né, apesar de serem, em sua grande maioria, encontrados na natureza, né, por isso que hoje a indústria farmacêutica ela vem se destacando, ela vem crescendo, e muitas pessoas não acreditam mais em tantos fármacos apenas de origem, né, de recomendação, por experiência de alguém, pela utilização de alguém, porque nós sabemos que cada paciente, cada pessoa, cada tratamento tem a sua especificidade e peculiaridade. Tem as questões das reações alérgicas, né, que hoje também, antes a administração de um medicamento tem que ter cuidado para saber se o paciente também não apresenta alergia, porque um quadro alérgico pode fazer com que o paciente ele venha a ter a óbito, né? Ele, dependendo da questão de fármacos que tem aí a janela terapêutica muito reduzida, tem que ter cuidado, porque a dose tóxica, lembram que eu falei para vocês, é muito próxima da dose letal. Então, tem que ter cuidado para não levar um paciente a óbito por conta da administração de um medicamento na via errada, de maneira errada, e também se informar sempre a questão da presença de reações alérgicas, tá bom? Então, com os alcaloides também não é diferente, principalmente porque eles causam dependência. Então, eles só podem ser utilizados e dispensados com a presença da prescrição médica. E nós, farmacêuticos, temos que ter cuidado da questão do tempo de utilização desses medicamentos para que o paciente ele não se torne dependente, a não ser que seja o caso de utilização desses medicamentos em portadores de doenças crônicas, tá bom? Então, ó, eu vou disponibilizar agora para vocês a aula sobre fármacos que atuam no sistema nervoso central, tá certo? Até aqui a gente falou sobre farmacologia dos alcaloides, que também é conteúdo da nossa AV2. Agora vocês vão assistir a aula sobre fármacos que atuam no sistema nervoso central. Depois disso, eu estou disponibilizando a atividade que não é para vocês me devolverem, é para vocês tentarem responder, que nós vamos comentá-la, tá bom? Todas as questões, as respostas, para a gente discutir e ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Se der tempo, a gente discute hoje ainda. Se não, a gente discute na próxima semana, é bom que já serve como revisão. Mas se der tempo, a gente discute hoje ainda. Vou disponibilizar agora a aula no sistema. Terminando a aula, tem um intervalo, aí tem as questões para vocês fazerem, tá bom? Então, aqui pelo... Manda esses slides no grupo. Eu vou mandar no grupo e vou colocar no sistema, tá bom? Agora eu vou mandar. E tem um artigo que eu vou disponibilizar também, que eu quero que vocês façam a leitura. Sempre, esses artigos, eles servem como complemento das nossas aulas, porque a gente não consegue ver tudo, eu trago o que é de principal, de mais importante, mas tem coisas que, às vezes, uma dúvida que fica, vocês conseguem tirar. Eu gosto de escolher artigos de entendimento fácil, né, não procuro estudo de caso, para que vocês não fiquem perdidos, mas que tragam, principalmente, revisões bibliográficas atualizadas para que vocês consigam entender e ajudar melhor no entendimento do conteúdo. Tá bom? Então, eu vou disponibilizar agora no sistema o artigo
os slides e a aula sobre fármacos que atuam no sistema nervoso central. Essa daqui, amanhã, ela está disponível para mim, eu já coloco no sistema também para vocês. Viu? A gente vai se comunicando pelo WhatsApp para a questão da frequência, tá bom? Muito obrigado, professor. Não, eu que agradeço. Vou disponibilizar agora a outra aula para vocês e a atividade, viu? Presente. Tá, boa noite. Boa noite. Valeu, velho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Professor. Boa noite, professora.